Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Como é bom estar nesse lugar, como é bom adorar esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que adorar o Senhor não seja apenas um ato que venhamos fazê-lo domingo após domingo, mas que seja um hábito, que seja um costume diário, constante das nossas vidas. Devemos adorá-lo ao amanhecer, ao entardecer, todos os momentos, todas as horas, os nossos corações venham palpitar de desejo de adorarmos o nosso Deus, porque nós fomos criados com essa finalidade, nós fomos criados com o propósito de adorarmos a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero nesse momento compartilhar com vocês uma palavra que eu tinha me programado para trazer semana passada, mas com o desenvolvimento do culto, eu senti pelo meu espírito de não pregar acerca dessa mensagem, mas hoje eu quero tratá-la e trazer para os nossos corações. Então eu quero compartilhar com vocês a palavra que se encontra em Gênesis capítulo 9, versículos 20 em diante. Gênesis 9, 20. Vamos ler? Gênesis capítulo 9, versículo 20, que diz: Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levaram-no sobre os próprios ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos. Acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Curva tua cabeça comigo, eu quero orar contigo nesse momento. Pai, muito obrigado por mais uma noite estar aqui nesse lugar. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado porque tem sido um Deus tão bom para com as nossas vidas. Somos tão falhos, tão cheios de erros, de imperfeições, mas mesmo assim tu tem nos amado de uma forma tão grandiosa, tão excelente, tão maravilhosa. Que nesta noite o Senhor fale ao mais profundo dos nossos corações, trazendo orientações para nós que somos teus filhos, que somos totalmente carentes da tua orientação, da tua graça sobre nós. Que nesta noite essa palavra possa produzir vida dentro do coração e das famílias, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra ela é direcionada para pais e filhos. Eu tenho como objetivo aqui nessa noite falar com pais e também falar com os filhos. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu poderia classificá-la como o barraco da casa de Noé, porque é literalmente isso que acontece. É um pai que fica bêbado dentro de casa e que fica nu dentro de casa. É uma vergonha notória, social, e que se fosse na época de hoje, pode ter certeza que no Instagram, Facebook, Twitter, se iria falar que o grande homem por nome de Noé tomou uma cachaça ao ponto de ficar nu dentro da sua própria casa. Esse é um contexto, essa é uma história que nos ensina algumas lições. Porque nesse contexto aqui que eu narrei para vocês, essa narrativa bíblica,
Noé plantou a sua vinha, colheu o seu fruto, bebeu desse fruto, dessa vinha, embriagou-se ao ponto de perder o sentido da sua consciência. E perdendo o sentido de sua consciência, infelizmente, tirou a roupa e não sei pelo motivo qual, ficou nu dentro de casa. E seus 3 filhos, um deles por nome de Cã, o texto vai nos dizer que ele foi amaldiçoado, não foi apenas porque ele viu a nudez do pai. No original, traz a ideia de que ele tenha caçoado do pai. É mais ou menos como se porventura ele tivesse se dirigido para os seus irmãos e tivesse falado: olha, o velho está doidão dentro de casa, nuzão dentro de casa. É como se ele tivesse visto o pai naquela situação e ele tivesse na realidade caçoado, tivesse zombado da nudez do seu pai. E é interessante que os outros 2 irmãos, Sem e Jafé, eles, quando tomaram conhecimento da condição que o pai se encontrava dentro da casa, o texto nos diz que eles pegaram uma capa e de costa foram se aproximando do pai para não ver as vergonhas do pai e cobriram o pai. Quando Noé ele volta no seu sentido original, quando ele recobra a consciência, é dito a ele o que aconteceu, e de uma forma muito raivosa ele profetiza algumas palavras, e essas palavras conseguiram modificar, o contexto, a história daqueles homens, daqueles filhos de Noé. Infelizmente, Cã tornou-se de fato escravo dos seus irmãos. E essa história, esse contexto, ele nos ensina algumas lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que nós devemos respeitar e honrar os nossos pais, independentemente daquilo que pensamos ou achamos dele. Nós devemos respeitar e honrar os nossos pais, independentemente daquilo que nós pensamos ou achamos deles. Cã, de fato, tornou-se amaldiçoado. Uma maldição recaiu sobre a vida de Cã, porque infelizmente ele faltou com respeito para com seu pai. Eu tenho aprendido que o princípio de honrar pai e mãe não dá-se se porventura o pai for bom, ou se porventura a mãe for merecedora. O princípio de honrar pai e mãe é independentemente da condição social ou moral dessa família. O princípio ele é incondicional, ele é imposto por Deus. Filhos, honrem pai e mãe. Não é se o pai for um bom pai, não é se a mãe for uma boa mãe, é simplesmente honrem seu pai e sua mãe, independentemente de qual seja a condição social ou moral desse pai ou dessa mãe. O princípio de honrar, ele dá-se através de muitas maneiras. Eu honro alguém quando de fato eu falo acerca dessa pessoa. Certa vez eu vi nas redes sociais uma jovenzinha de uns 16 anos. Ela fez uma postagem ao lado do pai dela e ela colocou um texto falando acerca do pai dela. Só que tem um porém. O pai dela é um catador de latinhas. Ele cata alguns produtos para reciclagem. E é interessante que no dia que ela tirou a foto, ela não esperou pegar o dia que fosse um Natal ou um Ano Novo para pegar o pai numa condição totalmente bonitinha, mas ela pegou a foto que tirou ao lado do pai enquanto ele trabalhava. E ali ele carregando o carrinho dele, ela, uma jovenzinha de 16 anos, muito bonita, colocou a mão no ombro do pai, tiraram a foto ali e ela colocou um texto narrando quem era aquele homem para ela. Eu achei aquilo muito interessante, porque independentemente de algumas pessoas dizer, mas isso não é uma profissão honrosa, catador de latinha, mas aquela menina não estava nem um pouco preocupado com isso. Eu não sei se aquele pai leu aquelas palavras, mas se aquele pai leu, pode ter certeza absoluta que ele ficou muito honrado em ver como a filha dele expressava-se acerca de quem de fato ele era para ela.
O princípio da honra não está entrelaçado se o meu pai tem uma condição social legal. O princípio da honra está entrelaçado independentemente da condição social ou moral do outro. Eu tenho que honrá-lo. Eu honro quando eu me expresso. Eu honro quando eu afirmo estar aqui as pessoas que me criaram para que eu me tornasse o homem que de fato eu me tornei. Na minha consagração como pastor, o meu pai não estava mais vivo, isso há 4 anos atrás. Eu perdi meu pai com 15 anos de idade. Mas a minha mãe estava presente na minha consagração. E eu fiz questão de convidá-la à frente para honrar a ela. E mais que isso, dar o microfone para que ela assim falasse acerca da minha pessoa. Honrar de fato é você fazer notório, conhecido, o quanto o outro de fato ele é importante para você. Nós observamos, nós compartilhamos semana passada aqui o testemunho da irmã Cida, lá de Vertentes, de como ela contou todo o contexto de um pai que foi ausente, de um pai que se envolveu, se tornou-se infelizmente alcoólatra, mas que a sua irmã nunca desistiu do pai e hoje vive constantemente honrando o pai e desfruta uma relação com o pai que há anos ela não conseguiu ter, mas que hoje Deus lhe proporcionou a liberdade disso. Então tem pessoas que dizem: não, eu não vou mais desfrutar da relação com meu pai porque o tempo passou e nunca existiu. Enquanto houver vida há esperança, enquanto houver vida há oportunidade de nós aproveitarmos nossos pais. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe quando eu consigo, eu tenho dinheiro, condição financeira, e eu proporciono para eles uma qualidade de vida. Porque o princípio da honra ele está entrelaçado com as minhas finanças também. Eu vejo muitos filhos que desfrutam de uma condição social maravilhosa, mas os seus pais infelizmente muitas vezes mendigam o que comer. E se esquecem esses pais ou esses filhos que estão vivos hoje porque um dia esses pais se sacrificaram para que de fato nós nos tornássemos quem somos hoje. Há uma cena que nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro que talvez eu tivesse meus 13 anos de idade. E uma vez eu 13 anos, 12 anos, não me lembro propriamente a idade, mas eu me lembro que eu tinha me levantado e era mais ou menos umas 10 horas da manhã. O meu pai estava na mesa para tomar um café. E naquele momento ele estava com uma xícara de café e um pão doce com manteiga. E eu me levantei, eu disse: mãe, eu quero café. E ela disse: não tem nada para tomar café. Naquele momento eu lembro como hoje, meu pai colocou a mão na cabeça, pegou o café e o pão e disse: coma, meu filho. E não comeu naquele dia. Eu me alimentei. Uma criança de 12 anos, mas aquela imagem, aquele fato ficou gravado na minha consciência. Aí eu cresci. Eu queria muito que meu pai fosse vivo hoje. Eu queria muito que meu pai fosse vivo para eu poder de fato presenteá-lo, para eu poder fazer uma viagem, comprar algo e levar para ele, dizer: pai, aqui está de fato o meu presente para o senhor. Porque eu entendo que se eu estou vivo hoje é porque o meu pai lá atrás, ele lutou, ele trabalhou, ele se esforçou. Talvez ele não deu tudo que eu queria ou que eu gostaria de ter, mas o essencial ele me deu, que foi se levantar todos os dias para que eu tivesse condições de me tornar um ser humano com excelência. Então o princípio da honra, ele é um mandamento bíblico. Êxodo capítulo 20 versículo 12 está lá na tábua dos 10 mandamentos. Honre pai e mãe. E quando nós não cumprimos esse princípio, nós infelizmente nós infelizmente pecamos contra Deus. Há tantas pessoas, há tantos jovens hoje que têm seus pais vivos e não honram eles. Mas é porque a minha relação com meu pai não foi tão legal, então hoje eu não quero mais ter nada com ele. Um dia seu pai vai partir e um dia você vai chorar porque você não aproveitou os poucos minutos que você pode ter com a pessoa, porque você não restaurou, porque você como cristão não restabeleceu a comunhão com essa pessoa. A irmã da irmã Cida passou 17 anos sem ter comunicação ou afetos com aquele pai, mas ela se converteu, conheceu Jesus.
E ela disse: eu não vou desistir do meu pai. Lutou por ele e hoje desfruta da comunhão, do colo e do peito daquele pai. Então esse princípio é bíblico, e quando nós quebramos ele, infelizmente, nós vamos na contramão daquilo que Deus instituiu para nossas vidas. Eu moro na mesma rua que a minha mãe mora, e eu tenho o hábito de tomar todos os dias café com a minha mãe. Todos os dias eu vou tomar café com ela. E às vezes eu vou tomar café com ela, não é porque o café dela é melhor do que o que eu tenho em casa. Minha esposa compra produtos para fazer tapioca, compra bolo, e eu me levanto e vou tomar café na minha mãe. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto é importante tomar aquele café com ela. Quando eu não vou, ela me liga. Semana eu não fui, ela me ligou 10 horas. Paulinho, você vai tomar café não? Eu disse: mãe, ela tinha feito uma cirurgia. Eu disse: não, a senhora fez a cirurgia, eu vou tomar café aqui em casa mesmo. Não, meu filho, pode vir que o café está pronto. Parece besteira para mim e você que vive tão ocupado com as coisas desse mundo. Mas para um pai e uma mãe, eu sei o quanto ela tem prazer em preparar o café. Eu tenho o hábito lá de tomar um suco de laranja ou comer ovos fritos. E às vezes eu chego lá, o que é que tem? Ela diz: tem ovos. E ela frita para mim 2 ovos. E eu quero aproveitar minha mãe o máximo que eu puder. Porque tem muitos filhos. E uma vez eu ouvi um relato de uma mãe. A mãe morava no primeiro andar, o filho morava embaixo no primeiro. E a mãe, conversando certa vez com a minha esposa, ela disse: olha, às vezes eu não tenho o que almoçar, e eu sinto o cheiro da carne na casa do meu filho, mas ninguém me chama para eu descer uma escada e almoçar com eles. Porque crescemos e achamos que agora temos que nos preocupar apenas com a nossa própria vida. E nos esquecemos que esses pais, eles fizeram tudo para que nós estivéssemos aqui hoje. Se eu fosse contar os desafios que o meu pai e minha mãe fizeram para que eu estivesse aqui hoje, vocês iam pensar que eu estava inventando. Eu não sei com qual idade, mas pequenininho eu tomei uma garrafinha de querosene. Nós morávamos em um sítio, então naquela época eu não tinha carro com facilidade, mas eles deram um jeito e me levaram para Campina Grande. Aí eu melhorei. Depois eu novamente, não sei como, mas tomei um veneno de matar piolho de cabra. Aí envenenei-me e me levaram novamente para o hospital em Campina Grande. Aí eu melhorei. Depois, eu acho que uns 10 anos, eu subi em cima de uma árvore, fui brincar de moto, quebrei, caí lá de cima, fraturei o braço aqui em vários lugares. Aí novamente eles me procuraram, me levaram de madrugada para Campina Grande. Em outra ocasião eu coloquei um caroço de milho dentro do nariz. O nariz inchou, ficou totalmente inchado, sem respirar. A minha mãe não teve dúvida, ela foi lá, colocou a boca e chupou o meu nariz, para que eu pudesse estar respirando aqui hoje. Esses são os relatos meus como filho. Mas eu sei que todos vocês têm muitos relatos aqui para contarem. Mas nós crescemos, e na nossa agora vida ocupada com os nossos negócios, nós nos esquecemos dos nossos pais. E nós muitas vezes deixamos eles totalmente isolados, porque eu não tenho tempo, afinal de contas eu estou ganhando dinheiro. Como se a beleza da vida estivesse apenas em dinheiro. Como se o tudo da vida, os momentos mágicos da vida fosse ter dinheiro. Nessa pandemia, o que mais teve foi gente de dinheiro dando tiro na cabeça e se matando. Recentemente um empresário aqui da cidade tirou a sua vida. E o homem tinha muito dinheiro. Porque dinheiro até compra algumas coisas, mas não promove a alegria verdadeira dentro dos nossos corações. Então o princípio da honra, eles têm que estar entrelaçados na minha vida e na tua vida. Na verdade, filhos têm que honrar seus pais. Eu estava pregando em Vertentes, e nós fizemos o PG lá. E eu comecei a falar sobre o amor. E eu me dirigi aos jovens e disse: olha, muitos são os jovens hoje que dizem: o meu pai não tem tempo para mim. Eu fiz uma pergunta àquele jovem, perguntei: e você tem tempo para o seu pai? E você diz ao seu pai que você ama ele? Qual foi a última vez, jovem, que você disse: pai, eu te amo, mãe, eu te amo? Porque às vezes os jovens acham que os pais não têm emoções. Às vezes os jovens acham que os pais não precisam ouvir isso. E naquele momento foi um chororô tremendo ali, porque aqueles jovens perceberam que há muito tempo eles não mais direcionavam seus pais, dizendo: pai, eu te amo. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu queria desafiar você.
A você, quando chegar em casa hoje, olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe, e se talvez ele não está aqui na cidade, você mandar uma mensagem, um áudio, e dizendo: mãe, pai, eu queria dizer que vocês são muito importantes para mim. Eu amo vocês do mais profundo do meu coração. Eu tenho certeza que por mais que o seu pai seja bruto, por mais que seu pai não sabe expressar sentimentos, as lágrimas vão correr dos olhos dele, e ele vai dizer: meu filho, eu também te amo. E talvez ele nem diga isso, mas no fundo do seu coração ele vai dizer: como é bom ouvir isso. Porque todos nós gostamos de ouvir quando alguém nos diz: eu te amo. Até aqueles que dizem: eu não gosto de adversário, gosta sim. Porque no dia que não batem parabéns para você, você vai dormir triste e abatido, porque ninguém se lembrou de você. Há essa necessidade de entendermos que precisamos honrar os nossos pais. Ah, mas eu me casei, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, e daí? O princípio da honra, ele é enquanto o outro viver. Não é esquecer do outro porque agora eu me tornei homem formado ou mulher formada. E é interessante, já pegando um gancho aqui, que existem mulheres que às vezes brigam com os esposos porque os esposos honram os pais. Existem homens que brigam com as esposas porque elas honram seus pais. O princípio da honra é bíblico, e um filho que honra um pai, ele será um bom esposo. Uma mulher que honra a sua mãe, ela será de fato uma boa esposa. Mas filhos que não honram pais, serão péssimos esposos. Precisamos entender que o contexto no qual inserimos aqui, infelizmente uma maldição veio sobre a vida de Cã, porque em vez dele entender: eu preciso honrar o meu pai, ele desonrou o pai. E pelo fato de ele desonrar aquele que foi o seu genitor, infelizmente recaiu sobre ele maldições. Mas eu aprendo também uma segunda lição. Eu aprendo que os pais precisam se dar ao respeito para ter o respeito dos seus filhos. Eu aprendo que os pais precisam se darem ao respeito para ter o respeito dos seus filhos. Porque veio todo esse caos, esse desastre na casa de Noé. Porque infelizmente Noé não se deu respeito. Noé embriagou-se. Noé infelizmente encheu a cara e deu ocasião para que seus filhos não o respeitassem. Não estou justificando o erro do filho, mas o pai também não pode sair do seu local de sacerdote da casa. O pai tem que imprimir para com seus filhos a posição de quem de fato ele é. E nós observamos que desde muito tempo atrás, infelizmente os pais, eles falham nesse aspecto também. É o pai que diz: menino, não minta, mas ele é o maior mentiroso dentro de casa. Menino, não beba, mas ele chega embriagado. Menino, não desrespeite a tua mãe, mas ele desrespeita a mãe, a sua esposa, diante dos seus filhos, constantemente, com palavras as quais jamais deveria ser pronunciado de um homem para com a mulher, ou de uma mulher para com o seu esposo. Então há uma desconstrução social muito grande. Os pais infelizmente não se dão o respeito, escutam todo tipo de imoralidade dentro de casa, e depois querem cobrar dos seus filhos aquilo que eles não têm, ou aquilo que eles não imprimiram sobre os seus filhos. E por isso que há essa desconstrução tão grande, esse mal social tão grande, porque os pais que precisam ser o espelho, os pais que precisam imprimir o respeito, esses pais infelizmente, eles falham como sacerdote maioral de seus lares e de suas casas. E há hoje uma grande necessidade de que de fato Deus ele venha reconstruir dentro do coração dos pais realmente moral, respeito, para que seja imprimido em seus filhos. Uma vez eu escutando o pastor Neil Barreto, ele contando que certa vez teve um gabinete com um jovem, e o jovem disse: pastor, eu ia dar uma surra no meu pai hoje. Mas por que, meu filho? Porque ele bateu na minha mãe. E eu não quebrei a cara dele,
porque minha mãe não deixou. Mas a minha vontade era de quebrar a cara do meu pai. Há uma desconstrução por completo aqui. Aqui está um filho que não está honrando o pai, porque o pai que deveria se dar o respeito, infelizmente não manteve o respeito dentro da sua casa. E essa casa começa agora um barraco, literalmente falando. Totalmente desconstruída, porque os pilares estão totalmente destruídos. Porque o filho que deveria crescer dizendo, eu vou ser igual ao meu pai, ele está querendo bater no pai. Porque infelizmente o pai não se dá o respeito. O pai infelizmente bate na esposa, desrespeita a esposa. E isso é um mal que infelizmente assola as famílias brasileiras. Precisamos entender, nós como pais, nos foi nos dado uma missão, e essa missão é de construir cidadãos perfeitos. Eu tenho uma filha, tem 15 anos, minha filha 16 aliás, e eu dou toda a autonomia para alguém questioná-la e dizer, Yasmin, o teu pai é desrespeitoso dentro da tua casa? O teu pai falta com respeito com tua mãe ou com você mesmo? Porque tem muitos pais que querem o respeito dos filhos, mas não respeitam os filhos. Chama os filhos de vagabundo, de inútil, de tudo que não deveria chamar. Uma vez eu conversando com um jovem, esse jovem tem 22, 23 anos. Ele mora na casa do pai. E houve um conflito familiar e me convidaram para ir lá falar com eles. E eu fui falar com aquele jovem. E o jovem disse, olha aí, Paulinho, ele me chama de Paulinho. Ele disse, eu entendo que eu moro com meus pais. Agora o fato de eu morar com meus pais não lhe dá o direito dele me respeitar, não. Dele me chamar de vagabundo, de imprestável, de inútil. E ele disse, na última vez que meu pai disse isso comigo, eu disse, olha pai, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou homem igual o senhor é homem. Estou aqui para lhe respeitar, agora eu quero o seu respeito também. Me respeite como homem. Quer reclamar comigo? Ó, sou seu filho, vou baixar a cabeça. Agora use palavras que não vêm denigrir a minha imagem. E depois eu conversei com esse jovem. Ele disse, Paulinho, a conversa que eu tive com meu pai de homem para homem resolveu. Ele briga comigo, mas não usa mais palavras como se eu fosse uma criança, um adolescente. Porque às vezes nós queremos que os nossos filhos nos respeitem, quando não há nenhum tipo de respeito de um pai para com o filho, de uma mãe para com a filha, que desmoraliza, que diminui a imagem da filha ou do filho. Aí o tempo vai passando, aí essa mãe depois reclama, a minha filha não me respeita, a minha filha não vem me visitar. Como? Se você desconstrói, se você humilha, se você rebaixa a pessoa que você deveria levantar a autoestima dela. Isso infelizmente é um mal geral que acontece. Eu imprimi em mim o seguinte pensamento: vou reclamar com minha filha quando necessário for, mas jamais vou mexer com a moral ou a autoestima dela. Eu sou o responsável em que minha filha tenha uma autoestima plena. Ela pode até tirar notas baixas, ela pode até falhar em alguma área, mas quando eu for reclamar com ela, eu não vou desmoralizá-la ou nem tampouco diminuí-la. Eu vou colocar ela na situação de quem de fato ela é, a princesa que ela é, inteligente que ela é, mas vou mostrar para ela que ela precisa rever conceitos. Eu não estou dizendo que você não tem autoridade, nem deva de fato chamar a atenção dos seus filhos. Deve sim. Agora, como você vai chamar a atenção dos seus filhos? Quando um pai chama a atenção do filho de forma correta e bíblica, esse filho vai crescer cada vez mais respeitando e honrando esse pai. Agora, quando um pai ele chama a atenção de um filho de uma forma desrespeitosa, você está acabando e jogando no lixo todo o respeito que seu filho ou sua filha poderia ter por você. Porque infelizmente, da mesma forma que é mandamento um filho honrar um pai, é mandamento também os pais não chatearem os seus filhos, não desonrarem os seus filhos no sentido de denegrirem suas imagens. Paulo escrevendo no capítulo 5 e 6 aos Efésios, ele vai dizer: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos,
Não não venha denegrir a imagem dos seus filhos. Porque a partir do momento que isso começa a acontecer, essa família que foi criada para gerar vida, ela acaba sendo um lar totalmente destrutivo. Porque é que tem muitos filhos que estão torcendo para fazer 18 anos de idade. É porque não aguenta mais o pai dizendo: você é imprestável, você não serve mais para nada, a comida que eu coloco aqui é minha. E você não sabe o quanto é humilhante. Porque a gente acha que quem tem 15, 16, 17 anos não é gente, não pensa. Você não sabe quanto é humilhante você como pai chegar para o seu filho e dizer: a comida quem bota aqui sou eu. É dever seu colocar. Agora no dia que ele tomar 16, 18 anos, aí você fala com ele se você quer ele em casa ou não. Mas infelizmente essa desconstrução de palavras, elas infelizmente acabam. Todos os gabinetes que eu tenho com jovens, e até com os mais velhos também, todos os problemas entrelaçados com a sociedade são problemas de paternidade. São filhos que infelizmente foram abandonados por pais. São pais infelizmente que desrespeitaram os seus filhos. Uma vez eu tive um gabinete com uma pessoa, e eu chamei a atenção dessa pessoa, e ela disse: pastor, é verdade, eu sou da forma que o senhor disse. Agora eu vou lhe dizer por que eu sou assim. E ela começou a mostrar todas as faltas dos seus pais para com ela. E eu confesso que foi um dos gabinetes que mais me emocionou. Porque eu julgava alguém pelos seus erros e não sabia o quanto os pais foram desconstrutivos na construção dessa pessoa. Porque é dado a nós como os pais construir seres humanos perfeitos segundo a imagem de Deus. A minha meta não é só com os jovens aqui ou vocês aqui da igreja. A minha meta é construir um ser humano perfeito, para que quando minha filha um dia sair da minha casa, ela seja assim, um ser humano que não tenha problemas, que não tenha faltas com relação à paternidade. Que ela onde chegar, ela possa dizer: eu tive um pai, eu tive uma mãe que me formaram para que eu fosse o ser perfeito e vitorioso que eu sou hoje. E deixa eu te fazer uma pergunta a você como pai: qual tipo de cidadão você está criando para essa sociedade? Os teus filhos, daqui a 10 anos, vão bater no peito e vão dizer: eu sou um homem, eu sou uma mulher, por conta do meu pai. Ou eles vão dizer: o meu pai não teve contribuição nenhuma na minha construção como ser humano. E sabe o que é mais desonroso para um pai, mais esmagante e destruidor para um pai? É quando o seu filho adulto, ele dizer: o senhor não teve contribuição na minha construção como homem. A mulher que eu sou hoje, a senhora não teve participação nela. Às vezes eu digo para minha filha: eu não estou nem aí porque você pensa a meu respeito hoje. Você pode até não gostar de mim hoje pelas minhas proibições. O que eu quero é quando você for uma mulher formada, 25, 30 anos de idade, na faculdade que você chegar, no meio social que você chegar, você dizer: eu sou quem eu sou hoje porque tem pais que nunca abdicaram das responsabilidades para comigo. O nosso dever é construir seres humanos que de fato venham produzir frutos dignos para essa sociedade. E se nós como cristãos, porque eu não estou me referindo, não estou falando com incrédulos, estou falando com crentes aqui nesta noite. Talvez eu sei que nós erramos e falhamos, mas eu quero que você entenda que Deus nos convida a nós de fato revermos os nossos conceitos e entendermos que precisamos nos dar ao respeito que os nossos filhos precisam olhar para nós e de fato dizer: eu vou ser uma cópia da minha mãe, eu vou ser uma cópia do meu pai. Mas será que teu filho hoje falaria isso a teu respeito? Uma terceira lição que eu aprendo é que precisamos estar mais atentos aos nossos filhos. Precisamos estar mais atentos aos nossos filhos. No texto que nós lemos, Noé mostrou-se totalmente decepcionado com o seu filho. Mas será que a culpa foi apenas de Noé? No texto que lemos, nós encontramos Noé totalmente decepcionado com seu filho. Esbravejou com seu filho.
Mas a pergunta que eu faço é: será que a culpa foi apenas de Noé? Ou melhor, será que a culpa foi apenas do seu filho Cã? Será que de fato Noé, como pai, não errou na sua criação? Se hoje eu, como pastor, tivesse a oportunidade de ter um gabinete com Cã, e eu dissesse: Cã, por que você tratou o seu pai dessa forma? Quais seriam as palavras daquele filho? O que aquele filho diria para mim? Será que aquele filho não falaria: pastor, o meu pai só pensava em cultivar uvas, o meu pai não tinha tempo para mim, eu fui órfão de pais vivos, o meu pai era muito preocupado em ganhar dinheiro e colocar a feira, mas nunca sentou para tomar um açaí comigo, nunca me convidou para andar de bicicleta, eu fui abandonado dentro da casa com pais vivos. Será que esse não seria o relato? Ou será que esse não seria o relato de alguns filhos hoje? Precisamos estar mais atentos aos nossos filhos. Uma vez uma jovem ligou para mim e disse: pastor, tem um jovem aí no galpão que fez uma cartinha e vai se suicidar. E naquele momento eu liguei para o pai e disse: fulano, eu quero falar contigo. E ele foi lá. Eu disse: cara, como está o teu filho? Ah, meu filho está bem demais. Meu filho faz judô, faz isso, faz aquilo. Eu disse: cara, teu filho não está bem. Está bem, pastor? Não, cara, não está bem. Ah, pastor, quer saber mais do que eu, pastor? Eu disse: quero, cara. Teu filho não está bem. Teu filho está com algumas crises, não está legal com a vida, está pensando em tirar a vida. Eu disse: não, pastor, meu filho está bem demais. Foi quando eu disse: olha, você sabia que teu filho já fez uma cartinha de despedida? Aí ele arregalou os olhos pro meu lado. Como assim, pastor? Pois é. Você não é tão ocupado com a sua vida financeira que não está percebendo que teu filho foi abandonado dentro da tua casa, cara. O teu filho preparou uma cartinha e está querendo tirar a sua própria vida. Aquele cara nem terminou o gabinete comigo, partiu. Tomou a esposa em casa, chamaram o filho. Eu falei: o que está acontecendo? E o moleque ali desabou, ó, quando começou a contar. Você não tem tempo para mim. Aconteceu isso e aquilo e tal. Estou sofrendo bullying nessa questão aqui. E foi o maior chororô que vocês possam imaginar, daquele pai, daquela mãe, daquela criança. Mas os pais não estavam atentos aos seus filhos. O problema aqui talvez não seja propriamente do filho, Acã, mas de um pai talvez que se preocupou tanto com a vida financeira, em conquistar, em colocar o alimento na mesa, e que não se preocupou que filhos não precisam apenas de presentes, mas precisam de atenção, de alguém que diga: ei, meu filho, como é que está a vida? Tudo beleza? Está precisando de um médico? Está precisando de um psicólogo? Como é que está a vida? Atenção é algo que os jovens de hoje precisam de uma forma desesperada. Então, na minha época eu não estava nem aí se meu pai ia me colocar no colo. Eu queria jogar bola, eu queria jogar botão, eu queria jogar peão. Mas hoje não. Hoje mudou. O jovem, ele não quer presente, ele quer estar ao lado do pai. Conta-se uma história que certa vez a criança conversando com o pai disse: pai, quanto é uma hora do seu tempo? Sabe, meu filho, a hora do meu tempo é cara, é X. E aquele menininho ali começou a juntar dinheiro, um centavo a outro, toda gorjetinha guardando. E um dia ele chegou e disse: papai, o senhor não vai trabalhar hoje. Por quê? Eu disse: não, porque aqui está o dinheiro para o senhor não ir trabalhar. Eu quero comprar uma hora do seu tempo. Às vezes os nossos filhos estão mendigando algo porque a gente é ocupado demais. Porque o celular, infelizmente, é mais importante do que a atenção com o filho. Porque nós não temos mais tempo para tomar um açaí. Hoje eu fui almoçar com minha filha hoje. E depois de almoçar eu e ela, eu disse: bora dar uma volta em gaiola? Ela disse: bora. E eu saí com ela por dentro do mato por ali. Fomos lá para algodão. Tive misericórdia dela, não passei dentro da lama, fui devagarzinho. Cara, mas isso não tem preço não. Isso não tem preço. Eu precisava estar aqui cedo. Eu disse: cara, mas eu vou. Ela quer ir, eu vou aproveitar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que é pai. Qual foi a última vez que você tirou um tempinho só para você e seu filho? Vai dizer: bora dar uma voltinha nós dois? Ou você que é filho,
Quanto tempo faz que você parou para dizer: coroa, bora dar uma voltinha aí, o Senhor? A vida passa assim. E os nossos pais um dia não estarão aqui. E os nossos filhos também não. Então, ou nós aproveitamos a vida e vivemos ela com o máximo de expectativa, com o máximo de poder, de presença, ou chegará o dia que você vai chorar dizendo: como eu tenho saudade do meu filho, como eu tenho saudade do meu pai. Eu tive toda a oportunidade de estar mais próximo, mas não estive. E nós iremos chorar, porque assim é a raça humana. Enquanto tem, não valoriza, mas quando perde, infelizmente diz: como eu queria ter. E eu convido cada um nessa noite a revermos os nossos conceitos. Houve um barraco na casa de Noé, porque faltou respeito, porque faltou honra. E a minha oração é que na sua casa seja tudo equilibrado pela glória de Deus. Eu sei que mensagens como essa nos confrontam muito. Mensagens como essa nos tira da zona de conforto e às vezes nos dias desconfortável. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus de fato nos confronta, é porque Ele nos ama. Se Deus nessa noite Ele nos convida a nós pararmos e olharmos o nosso contexto, a nossa família, os nossos filhos, nossos pais, é porque Deus Ele tem urgência nisso. Então você que é pai, você que é filho, começa a atentar para esses requisitos, para que a tua casa seja um lugar de bênção e não de maldição, para que recaia sobre tua família bênçãos e não maldições. Porque uma família debaixo da presença de Deus, alinhada na palavra de Deus, ela atrai para si bênçãos. Bênçãos. E eu tenho certeza que o que você deseja para a tua vida é que bênçãos venham sobre você. Vamos colocar em pé. Eu quero só Jefferson mesmo aqui. Jefferson, Amanda. Só violão, teclado. Eu quero orar por você nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu não sei como aqui você chegou nessa noite. Talvez você esteja em falta com seu filho, ou talvez você esteja em falta com seus pais. Em qualquer que seja a área a qual você esteja em falta, eu quero orar por você nessa noite, para que você de fato olhe para dentro de você e diga como o filho pródigo disse: levantar-me-ei hoje, eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele: pai, eu errei, eu falhei, eu pequei. Ou talvez você hoje, filho, pai, diga: eu estou em falta com meu filho, mas eu vou olhar para ele e vou dizer: filho, eu te amo tanto, eu quero mais tempo contigo. Que o Espírito de Deus nos leve a fazermos uma reflexão de nós mesmos, para vivermos algo muito melhor na presença dEle. Curva a tua cabeça nesse instante. Se você tem falhado em uma dessas áreas, peça perdão a Deus nessa noite. Diga: pai, me perdoe pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas negligências. Diga: pai, me ensina a ser um cidadão melhor, a ser uma mãe melhor, a ser um pai melhor, a ser um filho melhor. Nos ensina, Espírito de Deus. Espírito de Deus nos ensina, porque somos totalmente dependentes de Ti. Eu quero orar pelos Teus filhos, Pai. Aqui está a Tua igreja nessa noite. Nos perdoa. Nos perdoa por sermos tão falhos. Nos perdoa por errarmos tanto em tantas questões, em tantas áreas.
por sermos tão negligentes com relação aos princípios os quais o Senhor deixou para nós. Senhor, levanta uma geração de filhos que honrem. Levanta uma geração de pais que estejam atentos. Uma geração de pais que respeitem. De filhos que respeitem. Senhor, em nome de Jesus. E essa palavra nessa noite, ela nos tire da nossa zona de conforto. Que essa palavra nessa noite nos leve a mudarmos nossos hábitos, a mudar os nossos costumes, a melhorarmos como os cristãos que somos. Senhor, que essa palavra nos chacoalhe, nos balance e nos faça entender que precisamos dar mais atenção àqueles que nos geraram, aqueles que são os nossos, aqueles que deram suas vidas para sermos quem somos hoje. Pai, em nome de Jesus, que o coração dos pais se converta aos filhos e que o coração dos filhos se converta aos pais. Eu oro nesta noite, Espírito de Deus, sobre essa geração. Eu quero profetizar corações de pais convertidos e corações de filhos convertidos a seus pais. Pai, que haja respeito, que haja amor, que haja sim implantado pelo teu poder, pela tua palavra. Cria nessa noite, Pai. Corações convertidos. Eu era órfão, hoje sou filho. Uou! Uou! Espírito de Deus, flui nessa noite. Flui nessa noite. Flui nessa noite atraindo mentes e corações a ti. Eu era órfão, hoje sou filho. Ah, Espírito de Deus, nós te clamamos por tua misericórdia. Nós te clamamos por tua compaixão sobre nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros. Nos convida a estarmos mais próximos de ti. Nos convida a estarmos mais convertidos a ti, mais parecidos contigo. Pai, me ensina a ser modelo para minha casa. Ensina os pais nessa noite a serem modelo para os seus filhos. Ensina os filhos a honrarem os seus pais. Eu te oro nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte aí. Uou!